Irmãos, louvamos a Deus também com a palavra, e eu convido você para a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Hoje vou fazer um recorte aqui. Às vezes nós olhamos para Atos e gostamos de ler trechos diferentes, mas a mensagem hoje é baseada em Atos 5, dos versos 40 até o 42. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer o uso de outros textos ainda, neste capítulo. É um texto maravilhoso, é uma palavra de Deus para nós, chamando a nossa atenção para, de fato, quais devem ser as nossas prioridades como cristãos. Atos 5, versos 40 a 42, o texto nos diz, é o finalzinho do capítulo 5: chamando os apóstolos, açoitaram-os e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que texto maravilhoso! Aqui no contexto nós temos, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que serve, muitos têm dito que é um manual para a vida da igreja, um manual para a vida cristã. É um livro maravilhoso. Alguns dizem ainda que o livro deveria ter um título diferente: Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, mas nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. E nesse capítulo 5 nós temos os apóstolos sendo presos e julgados pelo sinédrio, pelos líderes religiosos, porque estavam pregando em o nome de Jesus. O texto vai mostrar isso. Dê uma olhada aí no capítulo 5, o texto começa falando sobre Ananias e Safira, e lá no verso 12 vai mostrar que estes homens de Deus que andaram com Jesus, os apóstolos, eles faziam muitos milagres, a ponto de, no verso 15, o texto dizer, 14 e 15, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, por conta da operação do Espírito Santo na vida desses apóstolos, desses homens, a ponto, verso 15, de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. E a operosidade, a operação do Espírito Santo na vida daqueles homens incomodou o sinédrio, os líderes religiosos. E do verso 17 para frente você vai ver isso. O 17 está dizendo: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se do que? De inveja, e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, porque eram os saduceus, eram os membros do sinédrio que queriam ter toda a autoridade que estava sendo demonstrada por Deus presente na vida daqueles homens. Eles são chamados a deixarem de pregar em nome de Jesus. O texto vai continuar falando sobre isso, E o texto também vai mostrar que mesmo com esta ordem direta de deixarem de pregar, aqueles homens decidiam obedecer antes a Deus do que aos humanos. Os versos 27 para frente, o texto diz: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A prioridade daqueles homens era fazer a vontade do Senhor, mesmo sofrendo o risco de serem presos, cerceados ali na sua liberdade física. E é interessante que, se você continuar, verso 32 vai mostrar quem de fato estava trabalhando. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Lucas está dizendo, quem estava agindo aqui era o Espírito Santo de Deus. Por isso que em Atos 9:31, a gente precisa perceber que a igreja crescia no poder do Espírito, o Espírito que age na minha vida e na sua, e que quer usar a minha vida e que quer usar a sua. E aí nós temos aqui o parecer de Gamaliel, que era um fariseu. Olha lá no verso 33 e 34,
Então, aqueles homens haviam recebido uma ordem de não pregarem em nome de Jesus, eles continuam a pregar. Pedro diz, porque para nós antes importa obedecer a Deus do que os homens. Verso 33, então, eles ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens um por um, e disse para eles, e o que os versículos seguintes vão dizer, Gamaliel dizendo, olha, outros se levantaram, falando em nome de Deus, e não deu em nada. E aí lá no verso 38 diz, agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá como as outras. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Mas ficaram com medo. Mas se esses aí estão falando como outros, né? Por exemplo, lá no verso 36 diz que se levantou um homem chamado Teudas, insinuando que era alguma coisa. E Gamaliel aqui está dizendo, se esse for mais um como Teudas, se o poder dele vem dele mesmo, isso não vai dar em nada, deixa esses homens irem embora. Agora, se de fato eles falam, né, em o nome de Deus, né, com a aprovação de Deus, aí nós vamos nos achar lutando contra Deus, né? E aí eles ouvem o conselho de Gamaliel, e o verso 40 é o texto que nós lemos, né? Eles são chamados, eles apanham e recebem uma ordem de que não falassem em o nome de Jesus, e assim o soltaram. E eles saem então do sinédrio, onde estavam presos, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias do templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Eles já haviam recebido a ordem de não pregar nesse nome e foram presos. Depois eles são repreendidos verbalmente, né, pelo sinédrio, pelos líderes religiosos, dizendo, nós já dizemos para vocês, não preguem nesse nome. Mas para nós importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles são soltos, porque na verdade aqui o que o texto nos dá a impressão é que o sinédrio ficou com medo, ouviram a palavra de Gamaliel, se for mais um como esse Teudas aí, não vai dar em nada. Mas se esses homens falam, eu fico imaginando o sinédrio fazendo assim, e se eles falam, se eles foram chamados por Deus mesmo, ficaram na dúvida. E quando eles são soltos, eles saem felizes, porque sofreram pelo nome de Cristo. E aí eles não deixam de falar sobre isso. O texto mostra para nós a reação dos discípulos diante dessa perseguição, e revela aquilo que era a verdadeira prioridade das suas vidas, Cristo e o seu Evangelho. Por isso eu gostaria de trabalhar hoje, vou pedir para o Thomas colocar para nós, o tema dessa mensagem é a prioridade da vida cristã. Dá para ler bem aqui? Dá para enxergar bem? Sim. Se tiver ruim, a gente pede lá para Marcela apagar a luz daqui, não tem problema nenhum. A prioridade da vida cristã, porque hoje, meus irmãos, assim como acontece em Atos, nós devemos refletir um pouquinho, vamos fazer muito bem, né? Se nós desejamos de fato crescer no conhecimento do Senhor, em olhar para a nossa vida e perceber se nós estamos vivendo, né, andando na direção correta, andando para fazer a vontade de Deus. Quantos habitantes nós temos hoje aqui em Botucatu? E quantos deles são cristãos? Quantos têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus? Quantos têm o privilégio de serem chamados seguidores de Jesus o Cristo? Quantos têm o privilégio de terem na sua própria vida, de serem de fato morada do Santo Espírito de Deus? No seu número certo, eu sei que nós fazemos parte, nós temos esse privilégio. E é desejo do Senhor que nós sejamos aquilo que Jesus vai dizer lá nos Evangelhos, lá no Sermão da Montanha: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então eu e você precisamos olhar para a nossa vida e perceber se nós estamos caminhando com as prioridades corretas. Porque Deus, ele não está preocupado com outras pessoas, Ele está preocupado com a gente. Não é que Ele não ama os outros, Ele ama o seu povo. Nós somos povo do Senhor, mas somos um povo que vive, né, nesse mundo que, como nós falávamos hoje pela manhã também, se você olhar na maioria da população brasileira, nós poderíamos dizer, a maioria em relação a Deus, ela faz o quê? Ela adora a Deus, ela se submete à palavra ou zomba de Deus? A maioria zomba. A maioria dos brasileiros zombam de Deus.
censo do IBGE diz que 42% dos brasileiros são cristãos, mas a gente não vê isso em frutos, a gente não vê isso em mudança. Nós olhamos, né, para as áreas políticas, os cristãos na política, e parece que eles são apenas mais do mesmo, não fazem diferença. E se eu não tomar cuidado, e você não tomar cuidado, a gente também, né, por conta das demandas da vida, trabalho, família, dinheiro, lazer, sucesso, né, bem-estar, tudo isso começa a disputar a nossa atenção, para a gente esquecer qual é a prioridade da nossa vida, para a gente esquecer que a nossa vida é uma vida cristã. Olha aí, está vendo? A prioridade da vida, não, a prioridade da vida cristã. Mas esse texto nos mostra aqui em Atos capítulo 5, que os apóstolos, eles viviam exatamente o contrário. Certamente eles tinham também todas as demandas, mas Cristo, para eles, não ocupava apenas uma parte da vida deles. Cristo era a vida dos apóstolos, Cristo era a própria vida deles. E eu e você precisamos perguntar: será que hoje eu posso dizer que Cristo é a minha vida? Que a minha vida é Cristo? Esse pequeno texto, meus irmãos, nós encontramos aqui uma poderosa resposta para uma pergunta muito importante: qual deve ser a maior prioridade na vida de um cristão? Será que o cristão, ele pode se divertir? Quando a gente fala que a nossa prioridade deve ser Cristo, alguns, de uma maneira equivocada, pensam que nós estamos querendo ensinar assim, que a gente deve entrar dentro da igreja, fechar as portas, trancar as portas, jogar a chave fora, porque nós não estamos no mundo. Irmãos, Deus deu a cada um de nós dons diferentes. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. A alguns Deus, Ele brincou quando Ele decidiu que time de futebol você ia torcer. A outros Ele deu o privilégio de torcer para o Corinthians. A um Ele deu o privilégio de gostar de artes, de música. A outro Ele deu o privilégio de gostar de mecânica, a outro de esporte. E quando nós vivemos, né, com esses gostos que Deus nos deu, Deus se alegra. Você já deve ter assistido aquele filme Carruagens de Fogo, que conta a história daquele corredor Eric Liddell. Se alguém não assistiu, assista, é um filme maravilhoso. Eric Liddell, ele era um corredor e ele foi representar o seu país. Eu recordo agora qual era o país dele, se era a Inglaterra, não sei qual país que era, não lembro. Mas eu lembro do nome dele e lembro que ele foi chamado para representar o seu país nas Olimpíadas, mas ele era cristão e para ele o domingo era muito importante. E ele abriu mão de uma corrida que seria no domingo, por conta da sua convicção de ser um cristão. E por conta disso ele saiu de uma corrida, que acho que era a corrida dos 100 metros, e ele foi correr em outra, né, que era 400 metros, algo assim, porque aquela não ia ser no domingo, e ele se tornou o campeão, o maior corredor naquela categoria. Ele dizia: porque para mim domingo é o dia do Senhor, né? E ele diz uma frase naquele filme fantástica: Deus sorri quando Ele me vê correndo, porque Deus me fez com a capacidade de correr. Ele dá capacidades para as irmãs aqui estarem envolvidas no artesanato, para a gente estar envolvido nos esportes, na mecânica, na medicina, nas mais diversas áreas do saber. Mas Ele também deseja que nós façamos tudo isso para a honra e glória dEle. Isso é viver com a centralidade em Cristo, é fazer tudo para a glória do Senhor. Então, quando nós olhamos para a pergunta, qual deve ser a nossa maior prioridade, eu gostaria de trazer 3 lições. E a primeira que vai ser colocada para nós aqui: a nossa prioridade deve ser honrar Cristo acima do nosso conforto. Por que eu estou dizendo eu não posso ter conforto? Claro que pode. Nós precisamos disso, e Deus se alegra quando nós trabalhamos, quando nós adquirimos, quando nós crescemos em todas as áreas da vida, desde que não nos esqueçamos dEle, porque Ele é a nossa prioridade acima de tudo. A nossa vida, a nossa prioridade deve ser honrar Cristo acima de tudo, inclusive do conforto pessoal. Olha lá na sua Bíblia, versos 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos
E ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles foram açoitados, eles apanharam. O açoite romano ou judaico não era uma pequena disciplina, era uma punição extremamente dolorosa, humilhante, pública. Além da dor física, eles recebem essa ordem: não falem mais em nome de Jesus. E se essa ordem chegasse para nós hoje? Não fale mais em nome de Jesus, senão você vai ser preso. Mas o que impressiona aqui é a reação deles. Ao invés deles olharem uns para os outros assim com medo, o texto diz que eles se retiraram regozijando-se. Naturalmente aqui nós esperamos o quê? Revolta, medo, tristeza, não é verdade? Mas eles saem felizes, por quê? Porque eles compreenderam que sofrer por Cristo era um privilégio. Mais tarde nas suas cartas Pedro vai dizer: se alguém sofrer, não sofra como ladrão, como aquele que se intromete nos negócios dos outros, mas se sofrer pelo nome de Cristo, dê graças a Deus por isso. Sabe por quê que Pedro escreve isso também? É porque aqui ele regozija por sofrer, porque ele já havia aprendido isso com o Senhor Jesus. Se você lembrar de Mateus 5, versos 11 e 12, o texto vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Lembra desse texto? Esse texto fala sobre isso. Bem-aventurados vocês quando vocês sofrerem. O grande reformador de Genebra, João Calvino, também falou sobre isso. Ele escreveu o seguinte: nada fortalece tanto os servos de Deus, nada fortalece tanto os servos de Deus, quanto saber que as marcas recebidas por Cristo são verdadeiras honras diante do céu. Para eles, para os apóstolos, a aprovação de Cristo era mais importante do que qualquer coisa, do que conforto, do que ascensão, do que reconhecimento, do que a aprovação dos homens. Hoje, em muitos lugares, meus irmãos, nós, graças a Deus, não somos açoitados pelo nome de Cristo. Mas muitas vezes, esse açoite vem para nós, não de uma maneira física, mas como críticas, como zombarias, como rejeição, perda de oportunidades. Hoje nós ainda sofremos por causa de Cristo, por conta de Jesus. Em alguns meios, se você afirmar a sua fé em Cristo, você é considerado uma pessoa de inteligência reduzida, para não dizer outras coisas. Mas o discípulo verdadeiro, ele prefere perder o prestígio diante dos homens a perder o prestígio diante do Senhor. E o discípulo verdadeiro aprende isso com os apóstolos. Então, essa é a primeira lição que esse texto nos traz. A nossa prioridade deve ser honrar Cristo acima de tudo. Eu coloquei aí o conforto pessoal porque é algo que tem muitas vezes nos distraído. Mais uma vez eu digo, se eu sou um cristão raso, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho o hábito, o salmista vai dizer no Salmo 1, bem-aventurado o homem, que tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita, ele tem prazer, ele não lê apenas porque ele precisa, deixa eu ver, sabe aquela leitura por desencargo de consciência, acho que Deus está bravo comigo, aí eu vou ler a Bíblia, aí ele abre lá e lê assim: tendo se levantado alta madrugada, legal, já li hoje a Bíblia, então, aí fecha. Não, a gente tem o prazer, e se a gente não tem o prazer, nós caímos nessa armadilha, de que a verdadeira alegria está nas coisas, de que a verdadeira alegria está no reconhecimento. Deixa eu olhar aqui as minhas redes sociais para ver quantos seguidores eu tenho. Deixa eu olhar aqui. Não, a gente pode ter todas essas coisas, mas elas não podem ser as nossas donas. Sempre digo que dinheiro é muito importante, mas a melhor frase que eu ouvi em relação a dinheiro foi cantada por um cantor que não é cristão, pelo menos até onde eu sei, que é o Frejá, que canta na carreira solo, mas cantou por muito tempo numa banda chamada Barão Vermelho, e ele diz: desejo que você tenha quem amar, tem aquela música que diz,
E em um determinado momento ele diz: eu desejo que você tenha dinheiro, porque é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então é muito interessante isso. A nossa prioridade deve ser honrar Cristo acima de tudo. Em segundo lugar, baseados aí no verso 42, a primeira parte, a nossa prioridade deve ser permanecer firmes na missão. O povo de Deus, a igreja é o povo de Deus em ação no mundo. É uma frase que muitos missiólogos trabalham. A igreja é o povo de Deus em ação no mundo. Se a minha alegria está nas minhas realizações, eu corro o sério risco de esquecer que eu estou em missão. E aqui no verso 42, essa lição fica clara, quando diz que a nossa prioridade deve ser permanecer firmes na missão. Porque o verso 42, a primeira parte diz: e todos os dias do templo e de casa em casa. O versículo começa dizendo todos os dias. Isso revela o quê? Perseverança. Eles não pregavam apenas quando era conveniente para eles. Eles não pregavam quando apenas havia apoio popular. Eles não pregavam apenas antes da perseguição, mas eles continuavam, mesmo com o sofrimento. Eles continuaram todos os dias. A perseguição não alterou a prioridade daqueles homens. Apenas a perseguição revelou quais eram as prioridades deles. O pastor John Stott certa vez escreveu o seguinte: nada demonstra mais claramente a autenticidade da igreja primitiva do que a sua perseverança diante da oposição. A oposição estava lá, mas quanto mais apertavam a igreja, mais a igreja crescia. O cristianismo nunca cresceu porque os seus seguidores tiveram facilidade. Cresceu porque eles permaneceram fiéis. Irmãos, hoje existem irmãos nossos que fazem parte da mesma igreja, no sentido de corpo de Cristo, que estão perdendo a vida pela fé em Cristo, que estão sendo queimados, que estão sendo enterrados vivos por não negarem Cristo Jesus. E se eu andar apenas distraído e esquecendo da missão, eu vou ficar assim: vou na igreja não, se ar gelado, não tem estacionamento não, não tem, é pequena, distração. A igreja cresce quando a igreja olha para Jesus. A igreja cresce quando a prioridade é permanecer firme na missão. A igreja cresce quando ela não desiste por conta das adversidades. O discípulo maduro começa a fazer boas perguntas. Ele não vai perguntar, está fácil, mas ele vai perguntar, como é que eu vou glorificar Cristo nessa situação? Eu creio que o Senhor está na frente da minha vida? Será que Pedro, será que esses apóstolos que estavam juntamente com ele, que disseram antes importa obedecer a Deus que aos homens, será que eles estavam conscientes da presença do Espírito Santo na vida deles? Será que eu estou consciente da presença do Espírito Santo na minha vida? Será que eu estou consciente do fato de que o Senhor deseja usar a minha vida como usou a vida de Pedro? Certa vez nos evangelhos, Jesus ele diz: vocês olham para as obras que eu fiz? Pois é, outras maiores do que essas vocês farão. É desejo de Deus usar a minha vida, é desejo do Senhor usar a sua. Para isso a gente precisa trabalhar direitinho qual é a nossa prioridade. E nós já vimos aí na primeira lição que diz que a nossa prioridade deve ser honrar Cristo acima de tudo. E a segunda que diz que a nossa prioridade deve ser permanecer firmes na missão. Mas eu vou colocar mais uma, baseada ainda na segunda parte do verso 42. A terceira lição nos diz o seguinte: a nossa prioridade deve ser anunciar Jesus acima de tudo. Anunciar Jesus é uma expectativa que Deus tem para mim e para você. Há muitos anos atrás, antes de ir para o seminário, eu me recordo que eu estava numa igreja, servindo numa igreja em outra cidade. De repente o irmão chegou para mim, cruzou o braço e falou assim: o pastor da igreja tal,
Ele sai na cidade inteira tocando as campainhas para evangelizar. Eu falei, é? Ele falou, é. E aí ele olhou e apontou o dedo para mim e falou, e você tem que fazer isso. Aí eu cruzei o braço também e falei assim, e você também. Aí ele mudou de igreja. Depois ele voltou. Porque ele não entendia que esse chamado é um chamado para todos nós. A nossa prioridade deve ser anunciar Jesus acima de tudo. Verso 42, a segunda parte, diz, e eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A primeira parte diz, e todos os dias, no templo e de casa em casa. Eles sabiam qual era a missão. E essa prioridade, esta missão, era anunciar Jesus. E eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa semana eu ouvi uma irmã dizendo assim, e eu concordo com ela, que se nós conhecemos a Bíblia, se nós somos cristãos, não existe um cristão que não tenha nada para dizer. Às vezes nós somos pegados pelo medo, às vezes nós precisamos lidar com a vergonha, né? Nem todo mundo tem o hábito de falar em público, às vezes isso para você pode ser uma dificuldade, mas praticamente todos nós aqui temos conversas com pessoas no meio da semana. Tem alguém aqui que não conversa com ninguém? A gente tem conversas com pessoas, e muitas vezes, né, o cristão que está ali para ser usado com determinada pessoa sou eu. Eu vou ter contato com aquela pessoa, você não vai. Mas você vai ter contato com outra pessoa que nenhum outro cristão vai ter. E nesse momento, meus irmãos, nós precisamos lembrar da palavra de Deus, que em tantos trechos ela diz o seguinte: quando vocês forem falar, não serão vocês que vão falar, mas é o Espírito do nosso Deus que vai falar por intermédio de você. Muitas vezes nós precisamos, né, dessa coragem, nós precisamos, né, dessa convicção. E Lucas aqui, ele está resumindo toda essa atividade dos apóstolos com essa frase: eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Quem é Jesus para você? Já pensou a gente viver a vida inteira na igreja e no final da nossa vida alguém perguntar quem é Jesus para você, a gente fala, não sei, eu vou dar o telefone do presbítero da igreja, pergunta para ele. Irmãos, nós sabemos, Jesus é o nosso maior amigo, Jesus é o Deus encarnado que morreu no nosso lugar. Você pode dizer, Jesus é aquele que morreu no meu lugar. Eu tenho trabalhado com a Fátima uma série de vídeos. Nós estamos trabalhando no nosso canal do YouTube alguns vídeos, trabalhando alguns livros, e começamos uma série sobre um livro do pastor Craig Groeschel chamado O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. E o último vídeo que nós gravamos, ele tem um tema mais ou menos assim: eu creio em Deus, mas eu não tenho certeza de que Ele me ama. E o pastor, ele relata no livro uma história. Diz que certa vez ele chegou num restaurante, um homem puxou uma conversa, essas conversas casuais, e a conversa rendeu, e ele não conhecia aquele homem, e de repente ele perguntou: o que o senhor? Eu sou pastor. Então não vem me falar de Deus, não quero saber de Deus. Falou, tudo bem, você não quer? E aí o homem continuou a conversa, e o homem de novo falou algo sobre Deus. Não, porque Deus, esse Deus aí. E o pastor ficou na dele. E aí de repente o homem falou, não, porque Deus, ele percebeu, falou assim: esse homem está louco para falar sobre Deus. Ele não se contém, ele precisa falar. E aí ele fez a pergunta para o camarada, falou assim: vamos conversar sobre esse Deus que você diz que não gosta dele? E aí o homem começou a abrir o coração. Aí eu não creio em um Deus que manda as pessoas, que tem prazer em mandar as pessoas para o inferno. E o pastor Groeschel cruzou os braços e falou assim: você sabe que nem eu creio nesse Deus? Como não? Você é pastor? Eu creio em um Deus que me amou tanto, que Ele abriu mão da vida do filho dele. O filho dele morreu ao invés de eu morrer. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse vida. Evangelizou o homem. Lucas aqui está registrando isso para os apóstolos, para Pedro e os demais, né? Eu estou usando essa expressão porque a expressão está lá no verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes
Importa obedecer a Deus do que os homens. Para eles, Lucas registra a ação, a atividade deles nessa frase, final do verso 42. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Observa o foco deles. Eles não estavam pregando sobre política, eles não estavam pregando sobre filosofia, eles não estavam pregando sobre moralismo, eles não estavam pregando autoajuda. Eles pregavam Cristo. Falando sobre isso, o grande pregador Charles Spurgeon certa vez disse o seguinte: se Cristo não está no sermão, o sermão perdeu sua razão de existir. E eu diria, se Cristo não está na nossa vida, a nossa vida perdeu a razão de existir. Meus irmãos, toda a nossa missão, toda a missão da igreja gira em torno da pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque é só Cristo quem salva. Porque é só Jesus Cristo quem reconcilia. Porque é só Jesus Cristo quem transforma pecadores. Porque é só Jesus Cristo que deve ser pregado por todos nós. Porque Ele é a nossa vida. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, sem sombra de dúvida, mas nem um perigo de medo de errar. Jesus Cristo te ama. Coloque isso na sua cabeça. Jesus Cristo me ama. Você precisa afirmar isso para você. Ah, pastor, você não sabe o que eu tenho sofrido, mas eu sei que Ele sofreu por nós. Hoje nós lemos aqui, estava fora lá do escopo da lição, mas nós lemos um texto que eu vou ler mais uma vez hoje aqui, para falar aos nossos corações, que é Hebreus, o seu capítulo de número 4, os versos 15 e 16, eu vou pedir para o Thomas colocar aqui, Hebreus 4, versos 15 e 16, às vezes nós perdemos essa capacidade de pensar no amor de Deus por nós, às vezes nós estamos olhando para o lado errado, estamos olhando para o sofrimento da vida, mas aí Hebreus 4, 15 nos lembra o quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós somos tão amados por Deus que Ele decidiu, Ele permitiu sofrer como nós sofremos por nós, e Ele sabe exatamente o que é sofrer. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser zombado. Ele sabe o que é ser desconsiderado. Mas o texto traz algo fantástico. Quando lá no final do verso de número 15, o texto diz: a nossa semelhança, vírgula, mas sem pecado, porque é o próprio Deus, e é este Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que deve ser a prioridade da nossa vida. Você deve estar aqui para louvar ao Senhor, você deve estar aqui para agradar ao Senhor, para oferecer louvor ao Senhor, Deus da sua vida. Você não está aqui para agradar ninguém. Você não está aqui para agradar pastor, presbítero. Você não está aqui só para ouvir a música. Você não está aqui só para tomar um chazinho. Tudo isso é maravilhoso, bênção e presente de Deus. Mas você está aqui para buscar vida com Jesus, aquele que morreu por você, para você não ser mais escravo do pecado. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui na igreja apenas para defender valores cristãos. A gente não está aqui apenas para frequentar o culto, e a gente nem tampouco está aqui só para crescer no conhecimento bíblico. Tudo isso é importante, mas a gente está aqui para que estas coisas sejam instrumentos para que nós possamos crescer em Jesus Cristo.
aquele que te amou a ponto de abrir a mão da sua glória, da comunhão com o Pai e com o Santo Espírito, para vir com a missão de nos salvar. É esse quem morreu por nós, quem ressuscitou por nós, quem está sentado à direita de Deus o Pai, e há de voltar para nos reunir como seu povo, para estarmos com Ele eternamente no céu. Eu queria pedir para o Thomas passar mais uma vez, para a gente fazer o resumo daquilo que são as nossas prioridades, e que você vai fazer muito bem em tomar para você. Em primeiro lugar, a nossa prioridade deve ser honrar Cristo, acima do conforto pessoal. Você poderia trocar acima do dinheiro, acima do reconhecimento, acima do lazer, acima da alegria, acima de qualquer outra coisa. Cristo deve estar acima de tudo. A nossa prioridade deve ser permanecer firmes na missão. Nós estamos em missão, e essa missão está ligada com o terceiro ponto, é de proclamar, é de anunciar Jesus acima de tudo, para que cheguemos ao final da nossa vida e possamos dizer assim: valeu muito a pena, porque Cristo nos salvou, porque Cristo está conosco, e Ele não nos deixa sozinhos, como se isso fosse um desafio enorme e grande demais para a gente. Não, Ele caminha com a gente, e eis que eu estou com vocês em todo o tempo. Então, que nós tenhamos alegria nisso, que nós tenhamos esse prazer em buscar essa presença do Senhor. Feche os olhos, vamos orar, pedir a bênção de Deus para nós. Que Deus conceda para mim e para você essa mesma convicção dos apóstolos, para que a gente possa dizer como Paulo, e como o versículo que foi o verso central da mensagem do domingo passado, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, porque para mim o viver é Cristo. Que Deus nos conceda essa graça, esse conhecimento, e que vivamos para honra e glória, com a prioridade de crescermos no conhecimento, na graça do Senhor. Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo de Tua propriedade exclusiva, nós somos a Tua família, a Tua igreja, o corpo vivo de Cristo. E pedimos a Deus que esta prioridade, ó Deus, seja de fato a prioridade de todos nós, que este privilégio de estarmos aqui nos faça estarmos envolvidos com o Senhor, com a Tua igreja, com a missão de anunciar o nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Pai, o Senhor sabe que muitas vezes nós temos medos, nós temos vergonha, nós temos um receio de se seremos recebidos ou não, mas que assim como os apóstolos, como Pedro e os demais aqui relatados nesse texto lido, nós possamos viver com a convicção de que antes importa obedecer ao Senhor do que aos homens, e de que este seja o nosso caminho. Nos ajuda, Pai, nos livra da distração, e nos renova dentro de cada um de nós o desejo de vivermos para a honra e glória do nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, em nome de quem nós nesse momento oramos agradecidos. Amém. Você não está sozinho, Jesus é contigo.